seja muito bem-vindo ao programa Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa, o programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Agora aqui na TV Cidade Verde, toda quarta-feira, no Jornal do Piauí. O conteúdo também está disponível nas redes sociais, no Instagram, @Unimed Teresina, e no canal oficial da Unimed Teresina no YouTube, que é Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, você pode enviar sua pergunta, sugestão, elogios também para o nosso e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Você aí de casa sabe o que é o Ozempic? Pois é, o medicamento virou moda entre as celebridades e pode ser associado à rápida perda de peso. Mas o uso do Ozempic para o emagrecimento é recomendado pelos especialistas? Quais são os efeitos colaterais do uso indiscriminado dessa medicação? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o médico endocrinologista, cooperado Unimed Teresina, Dr. André Gonçalves. Dr. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à Minha Saúde. Obrigado, bom dia. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando o nosso programa o que é o Ozempic. Bom, o Ozempic é a semaglutida, né, que é uma droga que foi desenvolvida para tratamento de diabetes. Na verdade, vale até a pena a gente fazer um paralelo da história dessa classe de medicações, né, que são os análogos do GLP-1. Eles surgiram já tem uns 20 anos, mais ou menos, com a primeira medicação no Brasil, que foi a liraglutida, que era conhecida como Victoza, talvez o público já tenha ouvido falar. O Victoza já tinha essa proposta de tratamento para o diabetes, e como dentre os efeitos da medicação havia um retardo do esvaziamento do estômago, inibição da fome, aumento da saciedade, então era um tratamento que gera muita perda de peso, que acaba ajudando no controle do diabetes também. Então desde essa época que essa classe de medicações meio que virou uma febre, não só para o tratamento dos pacientes com diabetes, como acabou sendo adotado por pacientes que queriam perder peso também. Então a medicação surgiu para tratar os pacientes com diabetes e um dos efeitos é a perda de peso. Isso. Inclusive em bula, a bula do Ozempic fala em tratamento de diabetes, não fala em tratamento de obesidade ainda. Existem outras medicações semelhantes que têm tratamento específico para obesidade. No caso dela não, é desenvolvida para diabetes, mas como os pacientes se emagrecem bem e eles não têm, em geral, os efeitos que a gente esperaria num remédio para diabetes, que seriam a queda importante da glicose, né, uma hipoglicemia, acaba que seu uso foi meio que popularizado para tratamento também de obesidade, muitas vezes sem a indicação clara da bula mesmo. Doutor, as celebridades, o mundo parece viciado em Ozempic, é isso mesmo? E por tudo isso que o senhor está falando, né? Efeitos colaterais reduzidos, não há uma indicação de uma receita controlada para comprar a medicação. Sim, tem isso e também tem aquela questão do alcance, né, das mídias sociais. Na época do primeiro, né, do Victoza, 15, quase 20 anos atrás, saiu uma capa da revista Veja que falava... que mostrava uma mulher gordinha, aí tinha uma caneta e do lado a mesma mulher magra. Depois dessa capa, a medicação sumiu no Brasil, acabou, de tanto que houve procura do público leigo. Todo mundo quis chegar na farmácia e comprar sua caneta que emagrecia. Então, desde essa época já tinha esse tipo de repercussão. Hoje em dia, com as redes sociais, as influenciadoras, as atrizes, cantoras, as pessoas da mídia têm usado bastante e divulgado o resultado. Então, esse uso que já era bem conhecido, acabou pulverizado de uma forma que acredito que nem a fábrica em si, ou nem o fabricante tenha esperado que tivesse uma repercussão tão positiva, tão grande dessa forma. Tanto que chega momentos que chega a ter desabastecimento nas farmácias. Doutor, e quanto a essa redução de peso, quem tem o uso controlado, indicado pelo médico do Ozempic, por exemplo, em um mês, é possível perder quanto de peso? Essa é uma pergunta bem comum entre os pacientes. Doutor, eu tenho um casamento, eu tenho a praia, vou botar um biquíni, um vestido, quantos quilos eu vou perder? Na verdade não é matemática. A gente sabe que os pacientes que têm mais peso para perder, perdem mais. Então aquele paciente que quer perder 10, 15% do peso, ele tende a perder um pouco menos que isso, em torno de 10%, 12%. Então, para um paciente de 50 quilos, eu esperaria uns 5 quilos a menos. Para um paciente de 100 quilos, 10, 12 quilos. Então, a magnitude tende a ser percentual. Homens tendem a perder mais peso, pacientes jovens tendem a perder mais peso. Depende muito do quanto o paciente está aderindo à dieta, se ele faz a dieta de forma adequada, se faz atividade física intensa, regular, tudo isso interfere no resultado também. A gente está falando do Ozempic muito para o uso estético aqui, mas a gente precisa lembrar, e o doutor André é endocrinologista e deve prescrever muito para os pacientes
obesos de fato, quem tem obesidade mórbida, dificuldade de emagrecer, já fez milhões de dietas, essa é uma indicação muito presente, né? Sim, até o lançamento dessas medicações, o tratamento de obesidade era difícil porque o acesso a medicações era mais complexo, as medicações tinham um perfil de efeito colateral bem mais agressivo, a gente não acabava tendo muita opção para usar. Com essa não, a gente tem mais segurança, tem mais eficácia, então o tratamento de obesidade tem realmente passado por uma revolução. Nem todo paciente precisa ser um grande obeso para usar, são drogas que diminuem o risco cardiovascular também. Então o paciente tem, mesmo que não esteja tão obeso, às vezes nem está acima do peso, mas ele tem diabetes, ou tem doença cardíaca, ou tem marcadores que são relacionados à resistência à insulina. Por exemplo, esteatose hepática, que é gordura no fígado, ovários policísticos. São todas situações que melhoram muito com o tratamento com essa linha de medicações. Então, o uso dela ficou bem mais ampla a indicação, não é puramente a questão estética, embora, claro, o apelo do público seja a questão estética. Mas aí a questão de saúde, em muitos momentos, prevalece, né, para essa indicação, para essa prescrição. Sim, sim. Doutor André, o senhor está falando que ela é muito bem tolerada para muitos pacientes que têm algumas comorbidades, inclusive. Tem contraindicações para o uso do Ozempic? Por bula, tem algumas contraindicações. É importante lembrar que quando se fala que é um tratamento para diabetes, não é para qualquer tipo de diabetes. O paciente com diabetes tipo 1, que é aquele paciente que usa insulina desde o início, é uma medicação que não foi testada nessa população. Então, esses pacientes não deveriam usar para tratamento de diabetes, pelo menos. Como é uma medicação que gera variações bruscas de peso, o paciente pode ter alguns efeitos colaterais. Então, quem já tem esse tipo de efeito, talvez piore. Então, pacientes que têm constipação, como é uma droga que pode piorar a constipação, talvez você precise tratar primeiro a constipação antes de considerar. Quem tem colelitias, né, que são as pedras na vesícula, as variações bruscas de peso podem fazer crises de vesícula. O paciente pode, inclusive, ter que fazer cirurgia de urgência. Então, é um paciente que a gente tem que olhar com mais cuidado. O paciente que já tem refluxo, é um paciente que vai ter mais sintomas porque a medicação trava o estômago. O retardo do esvaziamento do estômago faz com que você se sinta mais cheio, que é um dos mecanismos até da perda de peso. Mas para aquele paciente que já tem refluxo, que já tende a sentir um certo mal-estar depois das refeições, pode começar a vomitar, pode ter crises de refluxo mais sérios. Crianças grávidas podem usar? A partir dos 12 anos, essa linha de medicações pode ser usada. O caso do Ozempic é a partir dos 14 anos. Grávidas não podem. Grávidas não, de forma alguma. Grávidas não podem de forma alguma, até porque o momento não é realmente... Tem o seu bebê, amamentem, depois a gente pensa nisso. Indiscriminado, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Pessoas que chegam à farmácia, compram a medicação porque não precisa de receita médica e acabam usando indiscriminadamente, inclusive com doses que podem ser doses diferentes das que são necessárias, doutor André. Isso acontece muito? Sim, isso é um perigo, porque muitas vezes esses pacientes são orientados por influenciadores, que não são médicos, que às vezes não sabem a fisiologia daquela droga, não sabem as particularidades que cada paciente tem. A forma como a blogueira A ou B usa, nem sempre é a forma que o paciente deve usar. Acabam tendo um mal-estar, alguma surpresa mais séria, e muitas vezes acabam demonizando as medicações depois. Esse remédio é terrível, para mim foi péssimo. Muitas vezes as medicações saem do mercado por conta disso, o uso indiscriminado de forma inadequada. Um bom exemplo é a sibutramina. A sibutramina já foi a medicação da moda alguns anos atrás, e ela chegou a ser suspensa do mercado porque alguns pacientes simplesmente tinham maior risco de ter doença cardiovascular com ela. Então nem todo mundo podia usar. Embora o Ozempic seja uma medicação mais segura, a gente não consegue dizer que nem todo mundo, que todo mundo não vai ter problema. Então corre o risco de no futuro a medicação ser demonizada porque foi usada de forma inadequada. E o efeito sanfona? Eu usei o Ozempic, perdi 5, 6 quilos em um mês, quero perder mais se for obeso, mais 5 quilos no outro mês. Aí parei de usar o Ozempic, engordei novamente. Acontece com qualquer tratamento. Qualquer tratamento de obesidade faz isso. O corpo interpreta que economizar calorias é uma forma de sobrevivência. Então, dessa forma, se você
tem aquelas calorias e começa a perder, o corpo interpreta que você está ficando desnutrido. O corpo não quer saber se o vestido não está legal, não quer saber se o biquíni não ficou bom, não quer saber se você vai para a praia. O corpo quer economizar calorias para sobreviver. Então, quando você começa a perder calorias, seja com Ozempic, seja com dieta, seja com qualquer outra medicação, o corpo diminui o gasto calórico basal. Então, você fica mais econômico. Além disso, o corpo faz o quê? Aumenta a fome. Então, para cada quilo que você perde, a fome aumentou. Então, a sua vontade de comer aumenta proporcionalmente. Quando você para aquele tratamento que te fez emagrecer, o que vai acontecer? O corpo está conspirando para você recuperar rapidinho aquele peso. O ideal é se pensar que obesidade é tratamento para doença crônica. Se você tem obesidade desde sempre, você deve tratar sempre. Quando você parar, se você parar de fazer tudo, você vai voltar a ganhar peso. É uma questão de fazer também algo mais trabalhado na própria mente, uma reeducação, digamos assim, né? Começa o tratamento com a Ozempic, mas também aliado ali a um planejamento para depois continuar com uma vida mais saudável, continuando perdendo peso de forma mais saudável. Então. Sim, é entender isso, entender que é uma doença crônica. Você não é uma situação pontual. Vou perder 3 quilos e acabou. Adeus 3 quilos. Eles voltam para você se você não bobear, se você bobear. Então, tem indicação, por exemplo, para o paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, voltou a engordar, ou aquela pessoa que não quer passar pela cirurgia bariátrica, utilizar só o Ozempic, como é que funciona essa relação? O Ozempic funciona muito bem pós-cirurgia bariátrica. Ele libera alguns hormônios intestinais que já são mais intensos no paciente pós-bariátrica. Então, o uso do Ozempic acaba sendo potencializado nesses pacientes. Então, é muito interessante para aquele paciente que está ganhando peso pós-bariátrica ou que não perdeu o suficiente. Para aquele paciente que não quer fazer bariátrica, a magnitude de perda de peso do Ozempic é inferior da cirurgia. Mas a gente tem 2 novas drogas que devem chegar no Brasil esse ano, mais tardar no começo do próximo, que é o Wegovy, que é o mesmo Ozempic, a mesma semaglutida, mas em doses mais altas, e tem o Mounjaro, que é a tirzepatida. É uma medicação que tem uma linha de ação um pouco diferente, mais ampla, e que tem uma magnitude de perda de peso equiparável à da bariátrica. O paciente pode perder quase 30% do peso. O problema dessas medicações, muitas vezes, doutor André, é o preço. Sim. O Ozempic, por exemplo, é uma medicação cara. Seria interessante ou existe algum planejamento para que o SUS possa ofertar essa medicação, pelo menos para os pacientes que precisam de qualidade de vida, os pacientes obesos precisam perder peso de verdade? À medida que as drogas vão sendo lançadas, as drogas mais antigas tendem a cair de preço. Primeiro porque a patente cai. Então, por exemplo, a liraglutida, né, que eu tinha falado inicialmente, que é o Victoza, o Saxenda, tende a ficar mais barato à medida que essas novas drogas vão chegando. A queda de patente vai lançar concorrência, outros laboratórios tendem a fazer similares, né, que tem um efeito bom também. Você acaba democratizando o uso. Em relação à distribuição no SUS, seria importantíssimo. A gente tem um país em que a prevalência de obesos ou pacientes com sobrepeso é 50% da população. Se a gente for destinar verbas para isso, por mais que você, perdendo peso, diminua gasto público com tratamento de diabetes, com tratamento de doença cardiovascular, é possível que esse gasto seja proibitivo do âmbito de saúde pública por falta de recurso mesmo, porque é um tratamento caro e que metade da população teria indicação. Por uma questão de universalidade, já que a nossa Constituição diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, vai ser difícil a gente separar os pacientes que precisariam. Isso acaba gerando problema, acaba gerando uma polêmica que é difícil a gente resolver assim. Administrar, né? Essa é difícil. Descubra um mundo de benefícios com o Clube de Vantagens da Unimed Teresina. Clientes têm acesso a descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros, cinemas, farmácias, serviços de beleza e muitos outros. Então não perca tempo e aproveite todas as vantagens que só a Unimed Teresina pode oferecer. Junte-se à Unimed Teresina e transforme a sua experiência de cuidado com a saúde. Acesse o site unimedteresina.com.br e saiba mais. Clube de Vantagens Unimed Teresina, benefícios que fazem diferença na sua vida. Aqui tem benefício, aqui tem Unimed Teresina. Então vamos aqui às perguntas da nossa audiência aqui da Unimed Teresina, doutor André. Ana pergunta: quais os efeitos colaterais a curto ou longo prazo do Ozempic? No curto prazo é que a gente tende a ver problemas, aí são mais gastrointestinais. É a questão da náusea, alguns pacientes ficam constipados, outros podem ter diarreia, alguns podem vomitar, principalmente no início, então é interessante sempre um preparo para isso, para que se evite essas náuseas e vômitos. Esses são disparados mais comuns, são os que o próprio fabricante já alerta. No longo prazo, os efeitos são mais benéficos, porque como o paciente perde mais peso e perde mais gordura visceral,
você tende a diminuir o risco de diabetes, diminuir o risco de esteatose hepática. Os pacientes que têm ovário policístico, elas tendem a melhorar a fertilidade porque a função do ovário melhora. A longo prazo, a gente tem muito mais benefício do que potenciais danos. A Bruna pergunta se esse emagrecimento rápido do Ozempic é saudável. É interessante que não seja um emagrecimento tão rápido assim. Até por isso, se programa um início gradual de aumento de dose. Se começa com a dose menor e vai lentamente aumentando. Porque se você realmente perde 10 quilos no mês, você tende a ter mais efeitos colaterais, mais fraqueza, mais mal-estar, mais tontura. O corpo também se defende de forma mais intensa. Então quem perde 10 quilos no mês tende a ganhar 12 no mês seguinte. Então o ideal é que seja uma coisa mais programada. Apesar das férias daqui a pouco, apesar do biquíni na praia daqui a um mês, apesar do casamento que tem que entrar no vestido, o ideal é uma coisa mais programada, mais de médio e longo prazo. Aí tem a ver com a pergunta da Raquel, porque ela pergunta se é uma medicação de uso contínuo ou pode ser aplicada de tempos em tempos. Ela pode ser aplicada de tempos em tempos, mas ela não foi feita para isso. Foi um remédio desenvolvido para diabetes, já se presumia que era para uso contínuo. Então alguns pacientes até perguntam se pode ser usado para sempre. Teoricamente deve ser usado para sempre. Usar de forma intermitente predispõe o corpo a causar o tal do efeito sanfona. Você vai trabalhar contra você, acaba ficando mais difícil você conseguir o resultado. Mas aí com isso o paciente não continua perdendo peso indefinidamente? Ele tende a chegar a um platô, mas sim, se você for manter em doses altas o tempo todo, ele tende a ir perdendo peso cada vez mais. De qualquer forma, quando se chega no peso que o paciente quer, chegou no alvo e as taxas estão boas, o paciente está bem controlado, a gente pode ir lentamente diminuindo dose, tentando deixar, se possível, a menor dose que consiga manter aquele resultado. A Denise quer saber se esse uso prolongado pode ocasionar pancreatite. Isso é meio polêmico. Havia esse risco teórico. Como ele estimula a liberação de insulina no pâncreas, ele bloqueia a secreção de glucagon no pâncreas, havia essa preocupação sobre o risco de pancreatite, não só com o Ozempic, com essa classe toda de medicações. Aí inclui Saxenda, Trulicity e várias outras marcas. O que se tem observado é que, na prática, isso não se observa. Agora, os pacientes que têm predisposição a cálculo na vesícula podem fazer microcálculos e esses cálculos migrarem para o pâncreas. Esses cálculos no pâncreas podem fazer pancreatite. A Daiane, doutor, quer saber se quem tem o IMC, que é o índice de massa corpórea correto, pode usar o Ozempic? Pode. Agora, o ideal é que tenha alguma outra indicação. Então, pacientes que têm um IMC normal, mas tem esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, tem algum indício de resistência à insulina, tem predisposição para diabetes, são os que mais se beneficiam. Doutor, circula muito nas redes sociais alguns memes de cabeça de Ozempic, ou seja, a pessoa emagrece tanto que acaba ficando desproporcional o tamanho da cabeça para o tamanho do corpo. Sim. Na verdade, essa impressão já existia. Quando principalmente mulheres, mas qualquer pessoa perde muito peso, a proporção corporal muda. Então, qualquer tratamento que gere perda brusca de peso acaba gerando essa desproporção. A cabeça é que proporcionalmente tem menos gordura, tem menos massa ao redor. Então, ela é a que menos muda. O corpo diminui, então, proporcionalmente, você tem essa impressão que a cabeça cresceu. Acontece muitas vezes com esses pacientes. Acontece também o rosto de Ozempic, não sei se vocês já ouviram falar. Rosto de Ozempic, como é o rosto de Ozempic? É a mesma coisa, só que você perde um pouco da gordura que sustenta a face, né? Então você fica com a expressão mais envelhecida, mais enrugada, dependendo da magnitude de perda de peso que você tenha. E, claro, da idade também, né? Quanto mais nova a paciente, mais colágeno, menos isso acontece. Pacientes mais velhos que fazem isso acabam percebendo mudança das feições, acabam se sentindo mais envelhecidas, tem que fazer preenchimento, muitas vezes, para compensar isso aí. Doutor, tem cabeça de Ozempic, rosto de Ozempic e tem bumbum de Ozempic também. Essa do bumbum de Ozempic aqui é nova, mas faz sentido, porque a gente tinha conversado antes, principalmente para as mulheres latinas. A distribuição de gordura tende a ser mais, que a gente chama de ginecoide, é mais quadril, coxa, bumbum. Isso também se perde quando você perde peso bruscamente. Aí não é só o Ozempic, qualquer tratamento que gere perda de peso intensa. Dessa forma, talvez as proporções corporais mudem, você perca, no caso do bumbum, que é um símbolo nacional, talvez mude realmente o aspecto, o formato. Isso talvez gere um incômodo nas mulheres. É isso. Eu queria agradecer, foi uma ótima conversa com o Dr. André Gonçalves sobre o uso do Ozempic, nessa medicação tão polêmica. Eu acho que foi muito esclarecedora, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer. É isso, gente. Obrigada pela audiência. No nosso canal aqui no YouTube está repleto de conteúdo para você curtir, compartilhar, para você se informar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na próxima semana tem um episódio novo. Até lá. Tchau.